maninha, FalaCast no ar para mais uma noite de bate-papo sobre negócios, empreendedorismo. Só que hoje a gente tem uma coisa diferente. Hoje a gente está com dois professores aqui, a Ana Cristina e o Jamil, mas ninguém melhor para falar de si mesmo do que eles mesmos, então eu quero começar pedindo. Fala, Ana. Olá, tudo bem, pessoal? Alguns já me conhecem, sou a professora Ana Cristina e hoje aqui eu trouxe um convidado especial, meu amigo e professor Jamil Manasfi, que esteve comigo aqui nesses 3 dias de capacitação. Estávamos juntos ministrando um curso de agente de formação de contratação, formação de agente de contratação, um curso promovido pelo IEL, e a gente está sempre juntos aí, ministrando cursos na área de licitações e contratos, e hoje ele é o nosso convidado especial. Fala, Jamil. Olá, pessoal. Sou o professor Jamil Manasfi, sou de Porto Velho, Rondônia, sou aqui da região norte, venho ministrando muito curso a nível nacional junto com a professora Ana. Junto a gente vem carregando o norte nessa área de capacitação em licitações e contratos, e a minha vinda aqui no estado do Acre foi para disseminar junto com a professora Ana a questão das licitações eletrônicas. Disseminar dentro do estado, trazendo aí também uma oportunidade de negócio para os empresários. Hoje ficou muito mais fácil, não precisa estar participando presencialmente, então faço meu cadastro, posso participar de licitação de qualquer lugar do Brasil, o que vai trazer aí para o Acre grandes possibilidades de negócios e também de empreendimentos. Só para entender, hoje esse curso que vocês aplicaram durante toda a semana, ele está mais voltado para o público privado ou público, ou pode ser os dois? Os dois. A gente sempre consegue fazer. Hoje não existe mais curso na área de licitações somente para agente público, né? Então, sempre tem os dois lados, o privado e os agentes da administração pública. E a gente, quando está no curso, a gente consegue fazer essa abordagem explicando para os dois lados, até porque a legislação ela é única para os dois, né? Importante ressaltar que quando a gente dá aula para administração pública, a melhor coisa que o fornecedor pode fazer é vir para dentro da sala de aula. Afinal de contas, tudo que a gente ensina para administração pública é o que vai ser cobrado do fornecedor. Então ele já aprende de dentro o que vai ser cobrado para que ele possa participar e aí ganhar várias licitações, aumentando muitas das vezes seu capital. É legal que a gente estava conversando antes de começar o podcast, em um backstage aqui, falando sobre coisas que acontecem no cotidiano e como muitas vezes o empresário se autopenaliza, eu acho que a gente pode dizer assim, por desconhecer seus direitos e até a aplicabilidade da própria lei de licitações. Como é que vocês podem, assim, dentro desses cursos que vocês hoje praticam, ensinar o próprio empresário que fornece serviço ou produtos para o governo a também a entender os seus direitos? O empresário ele precisa, inclusive, se profissionalizar mais e estudar cada vez mais a legislação, né? Então, é importante que ele também fique por dentro de quais são os seus direitos, e está lá na legislação, esses direitos estão lá. Ele deve, inclusive, formalizar mais a sua comunicação com a administração e parar com esse negócio de ficar só no verbal, porque senão, e depois não tem como provar o que fez, o que deixou de fazer, o que foi dito, se cumpriu, se não cumpriu. Né, se vitimizando. Né? Exato. É importante também trazer, né, Ana, que a gente tem a possibilidade hoje, o empresário não tem a necessidade de se capacitar, ele pode contratar um profissional. Hoje a gente está numa pegada que sai o representante comercial e entra em cenário agora um chamado consultor em licitação, que pega a empresa, junta toda a documentação, participa da licitação, acompanha o pagamento, deixando para o empresário só a parte da entrega. Então a gente tem essa possibilidade também hoje. Eu sou empresário, não quero me dedicar, não quero participar de licitação efetivamente, mas eu quero que alguém participe para mim. Hoje a gente tem uma figura chamada consultor em licitação que pode fazer todo esse trabalho. É claro, vai ganhar um percentual em cima do que for arrematado, mas em consequência toda a responsabilidade do processo licitatório, toda a responsabilidade de cobrar o órgão fica por cargo desse funcionário, que muitas das vezes ele vai pegar em freelancer, né? Muitas das vezes ele vai pegar... Ele é prestador de serviço, porque ele não é consultor só de uma empresa, ele pode ser consultor
de várias empresas. E isso é interessante também porque diminui o próprio custo do empresário, uma vez que quando você tem uma mesmo prestador de serviço com vários clientes, diminui o próprio custo. Né? E às vezes o empresário ele não tem expertise mesmo na área. Ele quer participar, ele quer vender para o governo, mas ele não tem expertise, ele não estudou, ele não se interessa, ele quer cuidar do lado macro do negócio dele. Então, ele tem que deixar para um especialista isso, né? Aí a gente tem, né, Ana? A gente até brinca, né? Tem consultor em licitação, Águia, Master, Tubarão. É só escolher a escola que você quer para representar a sua empresa. Então, hoje é uma das facilidades que a gente tem enquanto administração. A nova legislação que está em vigor, vamos dizer assim, que deveria ter entrado em vigor lá atrás, mas só entrou de fato nesse ano, né? Que trouxe isso de grandes benefícios para aquisições para o setor público e também movimentar o setor privado? Olha, eu era realmente para ela entrar em vigor em abril de 2021, 1º de abril de 2021. Eu até brinco, né, que é o dia da mentira, mas lá em 2021, quando ela foi sancionada, a gente costuma dizer, né, Jomil? Ela disse assim: me use, estou aqui para vocês me usarem. Estou à disposição. Estou à disposição de vocês. Mas a administração aproveitou o tempo que ela deu de adaptação e somente agora, em janeiro de 2024, que se tornou realmente aplicação obrigatória, né? Então, está todo mundo meio que a uma chuva de corrida, está uma corrida, na verdade, atrás, né? Atrás de aprender o mais rápido possível as mudanças que a lei trouxe. Eu costumo dizer que, além de uma mudança na legislação, a lei ela trouxe mudança de hábitos. Mudança de hábitos, porque nós estávamos acostumados com uma legislação de 30 anos, né? A Lei 8.666, 30 anos e com alguns hábitos que TCU já vinha recomendando mudanças e a lei continuava. Então, agora não tem jeito, vai ter que mudar mesmo. Sair da síndrome de Gabriela, que a gente brinca, né? Tem que sair da zona de conforto, né? Outro ponto interessante da 14133 é que ela traz a preferência das licitações eletrônicas. Portanto, um empresário aqui do Acre pode participar de licitação em qualquer canto do Brasil, né? Incluindo aqui a questão das obras, que até então eram presenciais, com a 14133 preferencialmente também serão eletrônicas. Então eu posso ser uma empreiteira aqui do Acre, participando de uma licitação no Rio de Janeiro, ganhar essa licitação no Rio de Janeiro, fazer toda a mobilização e construir no Rio de Janeiro. Então a gente agora não tem mais aquele limite geográfico que a gente tinha das modalidades presenciais. Ou então que a gente tinha que investir um alto custo para fazer deslocamento de um empregado, capacitar esse empregado, mandar documentação, estadia. Então hoje tudo isso ficou simplificado na questão das licitações eletrônicas, que é um marco. E para aqueles empresários que se adaptarem a 14133 e a realidade das licitações eletrônicas, vão sair na frente com toda certeza. E hoje a gente tem muita licitação que são fracassadas, muitas licitações que são desertas, porque não tem fornecedor apto para participar. Ou então ainda não se adaptaram à nova realidade. Tem gente que já vende há muito tempo para o governo, mas vende daquela forma presencial. Não entrou para a nova pegada da administração, que são as compras eletrônicas. E hoje, dentro desse novo processo totalmente eletrônico, que todas as vezes quando a gente olha para o eletrônico, dá esse sentido da transparência, da ampla divulgação. Vocês acreditam que a lei conseguiu atingir esse critério? Da transparência, sim. Está atingindo, vai atingir, porque, inclusive, com as licitações eletrônicas, além disso, a lei também está impondo que a administração publique os seus planos de contratação anual, que a administração faça o devido planejamento das contratações e que esse plano de contratação anual seja publicado, dado total divulgação. Então, o mercado aí fora, as empresas e o mercado aí fora, vai conhecer o que a administração vai contratar. Isso é transparência. O mercado vai ter informações privilegiadas do que a administração vai contratar, do que ela vai adquirir um ano antes. Isso. Então é o tempo que ele tem para se adaptar, é o tempo que ele tem para montar toda a sua documentação para participar. Um exemplo, hoje, vamos supor, a Prefeitura Municipal de Rio Branco faz o seu PCA 2024,
mas ela só vai aplicar em 2025. Então, 2024 ela já está levantando toda a demanda de 2025. E para aqueles que trabalham com a administração pública, fica muito mais fácil enquanto fornecedor. Eu já sei o que eles vão comprar, já sei o que eles vão adquirir, com toda certeza eu começo a me preparar. E dentro hoje desses novos processos de transparência também há novos processos de qualificação técnica, financeira. Como é que ficou isso para o próprio empresário hoje entender como funciona? Eu acho que a lei trouxe um rito, né, Jamil, bem definido, né, do que vai ser exigido. E é claro que essa questão de qualificação técnica, de um edital para outro, o que vai mudar é o objeto. Dependendo da complexidade do objeto, é claro que vai ter uma exigência maior na qualificação técnica. E a lei também, com a mudança, a nova legislação, ela está buscando forçar um pouco mais a administração a comprar melhor, a comprar produtos e contratar serviços de qualidade, né? Não é mais só menor preço. Tudo bem, o pregão tem um critério de menor preço, né? Menor preço ou maior desconto, mas isso não inviabiliza de buscarmos especificar melhor os nossos objetos para comprarmos com um preço justo produtos de melhor qualidade, né? E hoje, dentro desse processo de mudança que está acontecendo, como é que o empresário ele pode realmente pegar esse bonde que nem você falou assim? Primeiro ponto é verificar, né? Enquanto empresário, se vai investir em capacitação própria para poder participar das licitações ou se vai contratar alguém. Resolveu contratar ou resolveu participar, primeiro processo que a gente precisa cumprir é verificar a documentação da empresa. Verificar a regularidade fiscal, regularidade trabalhista, fazer o cadastro nos sistemas de licitações eletrônicas. Hoje a gente tem a centralização dessas informações. Antigamente eu quero participar de uma licitação de Rio Branco. Eu tinha que entrar no site de Rio Branco para verificar quais eram as licitações e escolher aquelas que atendiam o meu objeto. Eu queria participar uma lá em Porto Velho, Rondônia. Tinha que entrar no site lá de Porto Velho e verificar quais eram as licitações. Com a 14133, nós temos uma ferramenta chamada Portal Nacional de Contratações Públicas, onde nós temos a centralização de todas as licitações que irão acontecer no Brasil. Então, eu já tenho uma ferramenta na qual eu entro, coloco o objeto que eu pretendo vender, ou então o serviço que eu pretendo prestar para a administração, e vai aparecer todas as licitações a nível nacional, Executivo, Legislativo, Judiciário, Estado, Município, União, vão aparecer todas as licitações para que eu possa escolher aquela que melhor eu me adeque. Consolidou, né, em um único portal, né, nesse Portal Nacional das Contratações, consolidou tudo. Eu lembro que antigamente o empresário precisava ir na banca de jornal, verificar as publicações, olha que coisa antiga, hoje não. Tudo dentro da internet. Então fica muito mais fácil para ter acesso àquilo que a administração pretende adquirir ou contratar. Isso. E é interessante, exatamente como o Jamil falou, que à medida que parece que o que era tão arcaico, né, vamos dizer assim, você entrar em cada estado, portal por portal. Aquele serviço de formiguinha, né, de estar garimpando na internet. Isso é a mudança de hábito, inclusive para o empresário. Sim, né? sim. Ele ficava catando em cada site de cada órgão, ali os editais, ou ele ficava catando, né? Agora não, ele vai no Portal Nacional, está tudo lá. E nós, enquanto administração, a gente vai evoluindo para o digital. É necessário que o mercado, que o fornecedor também evolua conforme a administração. E é tão interessante essas evoluções, como a gente também falava no backstage, que, por exemplo, a própria água, né? Vocês estavam me dizendo que hoje já tem uma resolução, uma lei, alguma coisa do tipo, que diz que a partir de agora as águas vão ter que ser fornecidas através de... Para hotéis. Para hotéis, né? E tinha que ser em lata... Ou então em caixinha. Né? Eu fico imaginando como é que o empresário, para poder se adaptar para essas coisas, ele vai dando as manobras dele. Né? E a ideia é aquele que se adapta primeiro, sai na frente. Né? A mesma coisa se trata em licitação. Aquele que se adapta para a área eletrônica... E a administração também. Aqueles nada de braçada, públicos, né? Que estão à frente, estudando, se aprofundando, se aperfeiçoando no estudo da legislação, com certeza, esses terão processos muito mais eficientes. Os benefícios para as micro e pequenas empresas permaneceu. Permanece.
Os benefícios previstos lá na Lei Complementar 123, Permanece. em trazendo ali aquela ideia de até 80 mil a administração tem que comprar de MEPP, a obrigatoriedade das dispensas eletrônicas com base no valor ser feitas preferencialmente com as MES-EPPs, a possibilidade de participar de licitação com a documentação com pendência fiscal ou trabalhista continua também, dando a possibilidade Postergar, né? de postergar essa regularização. Então, todos os benefícios que são assegurados às MEs e EPPs continuam mantidos pela Lei Complementar 123, alterada pela 147, pela 155 e Decreto, né, 8538 também. Decreto 8538. Federal. Então, a gente tem todos os benefícios das MEs e PPs que tem aqui aquela ideia de equiparação, né? Elas vão participar das licitações na administração, mas com vantagens superiores às empresas de grande porte, E ainda, até para né, que elas Camilo, possam se desenvolver. Comenta um pouco sobre a questão, que isso é interessante, principalmente para quem, os municípios, né, para os órgãos dos municípios aí menores, a questão das licitações locais e regionais. Show. Além disso, a gente ainda tem a possibilidade, Ana, de colocar no nosso edital, enquanto administração, que nós iremos trazer o direito de preferência para as empresas locais e regionais, no intuito de fomentar, né, geração de emprego e renda, qualificação de mão de obras, o tributo vai ficar para aquele município, fora que a economia vai girar em torno dessa contratação. Então, a gente tem a possibilidade de trazer nos nossos editais a ideia de colocar o direito de preferência, e também tem alguns estados, alguns municípios que vêm regulamentando, ao invés de margem de direito de preferência, uma margem de preferência. Ou seja, esses municípios pagam até 10% mais caro para as empresas locais e regionais para fomentar o mercado. Que é super interessante, né? E isso pode ser até dizer que é um benefício. E isso é um benefício. É um benefício. E, ao mesmo tempo, cumpre também o princípio da sustentabilidade. Local, né? A gente ainda traz aquela ideia, né? Uma microempresa que está começando no mercado, participar com uma empresa de grande porte, as chances dela vencer uma licitação são ínfimas. Exato. Então a gente traz ali aquela ideia do princípio da equiparação, trazendo benefícios para as micro e pequenas empresas, para que elas possam entrar no mercado. E quem sabe essas microempresas se tornarem grandes, participarem de outras licitações maiores. Assim como elas também vão dar oportunidade para as que estão chegando no mercado. E as maiores também, a preferência de subcontratar para licitações maiores que uma empresa grande ganhe e que ela vai depender de outras pequenas para executar o objeto, a preferência é que elas subcontratem as pequenas. A gente tem até um percentual aí, né, Ana? A gente tem um percentual de subcontratação que nós iremos estabelecer enquanto administração. No caso de serviço, de obras, de engenharia, é claro que a gente não pode subcontratar 100%. Isso. Mas a gente coloca um percentual ali para as MEs e EPPs. Feito isso, ganhou a licitação, eu vou ter um empenho para a empresa de grande porte, eu vou ter um empenho direto para a MEPP, e o pagamento é importante frisar. O pagamento é feito de forma separada. Eu tenho um pagamento da empresa de grande porte e a microempresa que executou o serviço, a empresa de grande porte que executou o serviço, vai ter o seu pagamento assegurado também. Então, o pagamento é feito direto com as MEs e EPPs. Isso eu não sabia dessa nova inovação. E eu acho isso uma vantagem tremenda, porque Não corre o risco, né, da Isso. empresa grande Não te repassar. Receber, não repassar e quebra a microempresa e a gente não cumpre o objetivo da Lei Complementar 123. Isso é maravilhoso. E aí, onde a gente entra exatamente hoje no nicho, vamos dizer assim, do conhecimento de vocês, que são os treinamentos. Sim. Porque sem o devido treinamento, vamos dizer assim, sem a devida capacitação, nem o agente público, nem o próprio empresário tem conhecimento disso tudo. E aí, eu sei que a resposta é muito óbvia, mas eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Qual é a função real hoje de treinamento para as equipes de licitação, tanto do público quanto do privado? A Ana fala do público, eu falo do privado. Vai. A necessidade deve ser de formação constante. E isso, inclusive, a lei está impondo aos gestores, né? As autoridades superiores dos órgãos, presidentes, secretários, prefeitos, está impondo que capacite as suas equipes de forma constante. Até porque, Érica, a lei é dinâmica, a lei muda constantemente. A lei 14.133 foi sancionada em 2021, mas dá uma olhada depois no site do governo federal para ver
quantas instruções normativas já tem, quantos decretos federais já tem, nos órgãos do Estado, os decretos que foram regulamentados e suas alterações que já estão acontecendo. Então, veja que a lei é dinâmica, então a capacitação ela tem que ser constante. Até porque o mercado também muda, as tendências da execução de determinados objetos também tendem a mudar. E aí a lei vai mudando, vai se adequando, e a gente tem que estudar o tempo todo. A gente tem que estudar constantemente. Eu sempre digo, eu particularmente, eu acredito que o Jamil também, a gente estuda todo dia. Todo dia, quando a gente não está aqui falando de licitação, a gente está participando de uma live, a gente está escrevendo um artigo, a gente está preparando um curso, e aí a gente, de um curso para outro, a gente faz a leitura daquele artigo, a gente já vê uma abordagem diferente, a gente consegue melhorar. Então, é constante. Já para o fornecedor, a gente precisa equilibrar a balança. De um lado, a administração capacita muito, do outro, o fornecedor nos capacita. Só que a gente tem um grande diferencial. A 14133 vem trazendo para a administração a responsabilidade de aplicar penalizações no fornecedor. A partir do momento que eu não capacito minha equipe enquanto fornecedor, enquanto empresário, a probabilidade da minha empresa ser sancionada pela administração pública é muito grande, trazendo para a gente alguns impactos. A exemplo, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade, que são penalidades que vão tirar esse fornecedor do jogo. Então, se eu pego uma penalidade, um impedimento de licitar e contratar, eu já não consigo mais participar de licitação. Um exemplo, se foi no Estado, aqui no Estado do Acre. Se foi na Prefeitura de Rio Branco. Então, eu preciso ter bastante cuidado, daí a necessidade de capacitação. Até porque, de um lado, a administração está correndo no processo de capacitação. Do outro lado, me parece que grande parte dos fornecedores esquecem que eles também precisam capacitar suas equipes, para que eles possam participar dos processos licitatórios de forma segura junto com a administração. Ou contratar esse consultor, né? Se ele não capacitar as equipes, vai ter que contratar um bom consultor. Um bom consultor em licitação, eu até recomendo, né? Tragam as equipes para capacitar junto com a administração pública. A gente tem uma oportunidade de fazer um network. Além da oportunidade de fazer um network, a gente aprende muito mais com a administração do que curso específico para fornecedor, né? A gente até brinca que esses cursos específicos para fornecedor já começam assim: como ganhar 10 mil, né, em uma licitação. Mas esquece que muitas das vezes os 10 mil é de quem? É do empresário. Eu vou ganhar um percentual, 1%, 2% em cima. Mas é um mercado que está evoluindo, principalmente para aqueles que querem empreender na área de consultoria. Então, é uma pegada de mercado aí que está subindo. Lembrando que a administração pública é o maior comprador do Brasil. Então, a possibilidade de gerar negócios dentro das licitações é muito maior. Até porque a gente gira ali um mercado bilionário de compras públicas na administração pública brasileira. Se a gente tivesse hoje que pensar isso como se fosse uma grade de curricular de escola, por onde vocês diriam que a pessoa deveria começar esses treinamentos? Conosco. Deveria começar os treinamentos conosco, porque a gente... Não, eu falo assim brincando, mas é claro que com professores que têm realmente experiência da prática na área, né? Porque não basta quando a gente vai para a sala de aula, a gente não só leva a teoria, o que está disposto na legislação. A gente leva a nossa experiência de fazer também, de executar licitações, de instruir procedimentos licitatórios. Então, eu tenho essa experiência, Jamil também, muitos anos trabalhando na área. Então, quase um século, né, Ana? Não, um século não, porque aí, né, aí você vai entregar a minha idade. Mas a gente já tem muito tempo na área e a gente consegue realmente alinhar essa teoria à prática. E é isso que os agentes públicos precisam, né? A gente precisa ter bastante cuidado também ao colocar, enquanto empresário, a nossa equipe para capacitar. A gente vê na internet curso de R$ 9,90, curso de R$ 39,00, mas são professores que nunca estiveram do lado da administração pública e nunca foram fornecedores. Então, como é que eu vou capacitar a minha equipe com alguém que não vivenciou, que não viveu as licitações públicas? Daí a necessidade de escolher muito bem qual é o profissional que vai capacitar a sua equipe. Até porque, no final das contas, é sua equipe que vai representar a sua empresa frente à administração pública.
Hoje eu ia também perguntar exatamente isso sobre essa, vamos dizer assim, essa concorrência desleal de cursos de R$ 9,90 diante de, por exemplo, conteúdo de vocês que é muito mais rico. Como é que vocês buscam se reposicionar ou posicionar a marca de vocês para que as pessoas entendam o valor que elas estão recebendo na contratação? Eu acho que no nosso caso, principalmente, eu vejo o próprio feedback que os alunos dão para a gente nas capacitações, né? E o feedback deles, eles sempre colocam isso, que o diferencial é exatamente a didática, a forma como a gente conduz o conteúdo. A vivência prática. A vivência na prática, porque a gente vai ali mesmo para falar, como você usa muito isso nas nossas conversas, a gente sabe as dores, né? As dores que eles estão sentindo no dia a dia, na execução, que a gente sabe que não é fácil instruir um procedimento licitatório, fazer cotação de preço, elaborar termo de referência, agora com a 14133, a imposição de mais alguns documentos exigentes na fase preparatória. Então, a gente sabe exatamente o que as pessoas vão passar. Então, a gente leva o que elas precisam, né? Eu acho que a gente consegue ter essa sensibilidade para levar exatamente a necessidade. Eu acho que é isso que é o diferencial. Outro ponto que a gente tem diferencial também, assim como eu, a Ana, também, muitos anos de carreira na administração pública, a gente não vai vender sonhos, né? O que a gente vende é a técnica, é a prática, é a vida real, é como as coisas acontecem e como as coisas são solucionadas. Então esse é um diferencial que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né? Muitas das vezes, o que a gente vê? A gente vê as pessoas economizando, mas é aquela ideia, é o barato que sai caro. Aí manda capacitar com um determinado professor que fez um post no Instagram, né, já virou referência, especialista reconhecido, e na hora do vamos ver, ele não consegue resolver a situação do aluno. Uma das coisas que a gente tem de diferencial também é que nossas aulas acabam virando uma consultoria, né, dentro da sala de aula. Os alunos vêm, trazem os problemas e a gente resolve da melhor forma possível, trazendo a segurança jurídica e a possibilidade deles sair do nosso curso indo resolver lá no órgão da entidade onde eles trabalham. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque com certeza deve aparecer N situações na sala de aula. Muitas, muitas. E então, aí... às vezes, eles falam assim pra gente: nossa, o curso já valeu porque eu estava com esse processo parado há 60 dias na minha mesa e eu não sabia qual ia ser, como que eu ia resolver. Pronto. Então, às vezes, assim, a gente já dá um norte, já dá um caminho. Não, isso aqui você pode resolver da seguinte forma, lá no artigo tal da lei, a gente já indica lá, faz a indicação jurídica ali do artigo que vai fundamentar aquela contratação. Meu Deus, eu estava com isso parado na minha mesa. Já sai com a solução pronta, já sai, né? Com a solução. Então, para ele já valeu. A gente acaba trabalhando como se fosse o princípio da continuidade na administração. A gente não deixa parar. O aluno vem com a dúvida, a gente resolve a situação lá na prefeitura dele, lá no órgão dele, o que consequentemente vai atender, né, o cidadão usuário que está na ponta, dependendo do serviço ou então da aquisição de medicamento, material escolar. Então a gente acaba trabalhando como se fosse uma ferramenta de destravar a administração. Muitas das vezes o servidor não consegue trazer uma solução, às vezes é necessário que alguém de fora traga a solução para ele. Então esse é o nosso papel. Solucionar problemas. Vocês já começaram a catalogar essas dúvidas que no final das contas podem virar um caderno? Meu Deus do céu, eu brinco que se eu... E assim, além do curso, a gente também, eu acho que Jamil também tem essa mesma postura, mas eu falo por mim, eu sou muito disponível, eu estou sempre depois do curso, então o curso acaba, os alunos continuam nos acessando, né? Eles têm acesso a nós. A gente acaba virando um plantão tira-dúvida, né? Plantão tira-dúvida, não tem hora, né? Então eles realmente eles pedem ajuda e a gente, na medida do possível, a gente dá essa resposta. Então, eu brinco que se fosse ganhar por cada resposta que a gente dá, já estava... Só R$1, né? Só R$1 bastava, né? Mas e a gente tem que trabalhar enquanto professores também, enquanto instrutores, com aquela ideia de crescer e contribuir. Se a gente contribui com o aluno, que é o servidor lá da ponta, com toda certeza a gente está contribuindo também com o cidadão usuário e com a própria administração ali, que ela cumpra o seu objetivo perante a sociedade. A gente acaba sendo gratificado, eu me sinto gratificada com isso, né? A resposta é o presente
que a gente tem quando a gente consegue solucionar um problema e que esse problema na ponta vai atender uma finalidade pública. O medicamento vai chegar lá na unidade básica, vai chegar algum outro material que é necessário para atender ali uma escola, né? Isso é também um presente para a gente, isso. A gente até conversava sobre isso numa viagem, né? Às vezes não é nem a questão do dinheiro, é a satisfação de poder ajudar, de estar em sala de aula ajudando o aluno a resolver um problema que muitas das vezes ele está ali com aquele problema mais de meses, né? Não consegue dormir, é pressão de tudo quanto é lado, e para a gente é tão simples. Por quê? Porque a gente vivencia isso no Brasil todo. Eu imagino. E olhando do ponto de vista realmente de quem monta uma licitação, existe uma estratégia que, vamos dizer assim, para o sucesso? Tipo assim, não, se seguir essa estratégia vai dar sempre certo. Não tem assim uma receita de Não bolo. tem receita né? de bolo. Seguir, o que a gente tem que seguir é a legislação. Isso a gente tem que seguir, né? Mas não existe assim, de um objeto para o outro, às vezes o caminho pode ser mais fácil, outros podem ter um caminho mais tenebroso, da gente buscar uma outra solução, discutir, conversar com outro professor, com outro colega, até a gente achar também a melhor solução, né, para a administração. A minha dica é menos é mais, né? Inventar menos, né? Inventar menos dentro do procedimento para que se obtenha aí um maior resultado. O grande problema que a gente tem hoje nas contratações da administração pública é que muitas das vezes o servidor começa a encher de exigências, o que afasta o mercado. E o nosso objetivo enquanto administração pública é atender a demanda, atender a necessidade que surge geralmente em determinados órgãos, geralmente ali uma demanda que surge para a sociedade. Então, nosso intuito aqui é solucionar problemas e não criar problemas. Existe alguma técnica de precificação que se destaca dentro dessa nova lei de licitação? Existe, a lei está trazendo um rito, né? Lá no artigo 23, ela não mais aquelas 3 cotações com os fornecedores que era o hábito antigo, né? O feijão com arroz. Já não é mais assim. Hoje, 3 cotações com fornecedores é o mínimo. Então, hoje a lei pede que a gente busque cotações em bancos públicos, uma ata de registro de preço, um preço no próprio painel de preços, lá no Portal Nacional, nos sites da administração pública, onde são depositadas todas as licitações, nós podemos buscar essa que a gente chama de cesta de preço, para que a gente chegue no preço médio que a gente vai mandar para a licitação, mais próximo do preço praticado pelo mercado. Não mais fazer 3 preços e mandar embora assim no escuro, não. Eu deixo até um apelo, né, para os empresários que estiverem assistindo aí. Né? Toda vez que a administração vai buscar em vocês as informações através da cotação, sejam gentis com a administração, né? Forneçam o valor. Por quê? Porque é o valor de vocês que vai trazer a realidade do preço local. Valor real. É o valor real. Muitas das vezes está faltando merenda escolar, está faltando medicamento, porque vocês, enquanto empresários que são daqui do estado, que são daqui do município, não fornecem cotações. Então a gente acaba pegando cotações de outras fontes que muitas das vezes não condiz com a realidade do mercado de vocês. Né? A gente sabe que na região norte a gente paga diferenciado. A gente tem um custo amazônico, a gente paga mais caro por tudo, até por conta da logística. Então é necessário que vocês auxiliem a administração nesse processo para aferir o preço de mercado. E como é que a empresa ela pode se diferenciar, então, para se habilitar para esse processo licitatório? Não, ela vai participar, ela vai ver o edital lá no Portal Nacional das Contratações. Um edital que é o manual, né? Tá Ali já vem desenhado o que o fornecedor precisa ter de documento, como que ele vai formalizar a proposta, como que ele vai dar lance, como ele vai participar. Então, o principal para quem é fornecedor é ler o edital. Ler o edital, ler as que está pedindo em termos de documentação, em termos de qualificação técnica. Verificar se você tem essa documentação para poder participar. Por quê? Porque muitas das vezes eu não tenho um documento, eu vou aventurar. A administração não é para amadores. Se eu for aventurar numa licitação, ainda corre o risco de sair de lá sancionado, respondendo um processo administrativo sancionatório. E principalmente verificar se lá no termo de referência, que é o anexo principal do edital, sendo uma compra ou um serviço, verificar se você tem condições de atender
na execução do objeto do jeito que está sendo solicitado. Porque, às vezes, fornecedor, o professor Rony Charles chama de doidinho, aquele fornecedor que ele entra na licitação, ele não sabe como vai ser depois a entrega. É irresponsável. Esse é o irresponsável. Ganha, depois vai verificar o que vai fazer, como vai entregar, muitas das vezes desiste, né? Manda o documento para a administração desistindo, só que a administração tem o seu papel também. Desistiu, não honrou sua proposta, a gente tem todo um processo sancionatório que será envolvido aí junto com esse fornecedor. Então é fundamental que a gente participe de licitação, mas participe de forma séria, de forma segura. Porque pode acontecer da gente se aventurar e já sair dali queimado e não poder mais participar de licitação em lugar nenhum. Exatamente. Quais são, então, tem como a gente dizer assim, pelo menos, quais são os 3 maiores erros que essas empresas elas cometem? Primeiro, não leu o edital. Vai, Ana. Não lê o edital, não lê o termo de referência, não lê também o termo de referência ou o projeto básico, né? Se for uma obra, um serviço de engenharia. Mergulhar no preço. Mergulha no preço e aí depois não consegue executar. Mergulhou no preço, demorou ali 1 dia, 2 dias, já está pedindo reequilíbrio econômico-financeiro, já quer aumentar o valor. E não vai ser possível ter esse reequilíbrio econômico-financeiro. Essa é uma das perguntas que quase todos os fornecedores nas capacitações nos fazem. Professor, eu assino um contrato hoje, já posso pedir o reequilíbrio financeiro amanhã? Depende. Só em caso de guerra. Né? Não é assim não, não é assim não. Outro ponto, Ana, que eu acredito que seja também aqui outro erro recorrente é ganhar com a marca, ganhar com o modelo e lá na entrega pensar que pode trocar. Eu só posso trocar se for autorizado pela administração por um produto igual ou superior. A maioria faz o quê? Ganha com uma marca superior e na hora de entregar, quer entregar um inferior para compensar o erro da disputa. Isso. Então, grande possibilidade também de entrar numa licitação e ser aí penalizado pela administração. Gente, é inacreditável isso que vocês estão dizendo. Mas... A gente está conversando aqui só o básico, né? Se a gente fosse aprofundar aqui, a gente iria passar a noite toda. Mas... além desse básico, tem mais do que isso? Tem. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Estou aqui impressionado e querendo ter, assim, com um pouco de, sei lá, a palavra certa vai dizer assim, até com pena dessa pessoa que ela às vezes deixa de ler o edital, doidinho, né? Deixa de ler o edital para participar, não faz uma boa precificação e também não alinha com o fornecedor que vai entregar o material no final. É o básico, né? Se eu vou participar de uma licitação, eu preciso entender, eu preciso saber qual é o preço que os meus fornecedores vão fazer, se dá de cumprir com as exigências da administração. Tem gente que às vezes ganha a licitação e pensa que a administração vai buscar o produto. Tem toda uma logística agregada. Eu preciso levar o produto, eu preciso entregar a nota, entregar as certidões. Muitas das vezes a administração coloca lá que o pagamento vai ser feito em 30 dias. A administração não paga antecipado, em regra. Então, vocês irão forneceu, tem o recebimento provisório definitivo, apresenta a nota fiscal, apresenta a documentação, aí a administração tem aí no mínimo 30 dias para pagar. Agora, a gente precisa ter um bom capital, porque muitas das vezes o que acontece? Muitas das vezes a administração tem 30 dias para pagar e algumas acabam atrasando, né? Se atrasou, vocês vão ter que segurar. Daí a ideia de precificar. Vai ter que segurar o caixa. E tem situações, por exemplo, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade aqui do nosso estado, do nosso Acre, né? Santa Rosa do Purus. Tem que ir de barco, pega um avião, depois não sei quantas horas de barco. E tudo isso é o produto da empresa viajando, né? Na logística. Não tiver conhecimento onde que ele vai ter que entregar o produto, aí ele realmente não vai conseguir executar, ele vai ser sancionado. Vai pelo menos lá no Google, né? Vai lá, coloca onde como é que é a logística para lá. Analisa o cliente, né? O fornecedor inteligente hoje, assim como a administração só quer os melhores fornecedores, claro. Os fornecedores inteligentes hoje também começam a filtrar quais são os órgãos que são bons pagadores, quais são os órgãos que pagam em dia. Né? Então, tudo isso é analisado também pelo fornecedor. Se eu tenho um histórico de um órgão que demora 60, 90 dias para pagar, às vezes 7, às vezes 8 meses para pagar, eu vou participar de uma licitação nesse órgão?
Aí eu já começo a trabalhar com gerenciamento de risco. Eu sei que se eu fornecer para aquele órgão, eu tenho a possibilidade do atraso nesse pagamento. Será que vale a pena investir? Será que vale a pena investir? Então é um ponto que o fornecedor, o empresário tem que analisar muito bem. Às vezes o valor é até atrativo, né? Mas a questão da logística, o prazo de pagamento, muitas das vezes torna inviável para a empresa. Aí, às vezes, é melhor ele não entrar num contrato que ele não vai ter condições de executar. E o mais legal é que a gente escutou o Jamil falando, e no começo, acho que no backstage a gente já falava sobre isso, de que trabalhar com a administração pública é um investimento. Isso. O empresário não tem que ter aquilo como a principal fonte de renda, talvez, né? E essa diversificação é que vai fazer com que ele tenha o sucesso para poder organizar o negócio dele. Se reestruturar, inclusive, se preparar para vender para a administração pública. Agora, com o passar do tempo, pode até virar o negócio principal. Por quê? Porque ele vai vendendo recorrentemente, né? Vai recebendo, vai girando, vai recebendo, vai girando. Como funciona a roda. Agora demora um pouco. A roda gira. Agora demora um pouco. Tem fornecedor que é aventureiro, vai participar da primeira licitação, entreguei, quero receber. Já era. Aí já era. Por quê? Porque eu preciso ali, enquanto administração, em 30 dias para pagar, né? Mas eu só pago depois que apresentar a nota. Apresentou a nota, tem que apresentar os documentos. Depois eu tenho todo um rito dentro da administração pública. Essa nota vai para liquidação, depois vai para pagamento. Então tem todo um estágio da despesa. Tem um controle, às vezes tem um jurídico, que muitas das vezes não colabora, demora muito, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje vocês são uma referência não só no Acre e Rondônia, mas também a nível Brasil. Afinal de contas, vocês estão aí viajando para o país inteiro, fazendo prestação de serviço nessa parte de treinamento. Mora no avião já. Praticamente. Né? Como é que é essa visão de vocês, à medida que vocês vão para cada lugar do país e que vocês chegam naquele lugar, entendem como aquele lugar funciona, como eles olham para a lei, aplicam naquele lugar, isso impacta diretamente em vocês e também na aplicação da própria lei? Olha, as dores são as mesmas. Só muda o endereço, né? Só muda o endereço. A localização geográfica. Mas os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. A gente vai com a mesma boa vontade para orientar, para ajudar. É claro que tem alguns órgãos, alguns estados que já têm uma estrutura administrativa. Estão muito mais avançados também. Muito mais avançados, já vem se capacitando há muito tempo, tem um programa de capacitação constante. Então, isso faz com que a gente encontre, às vezes, equipes com nível de conhecimento mais avançado, que estão ali só aperfeiçoando, melhorando. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa, o Norte não fica para trás de ninguém. A gente vem no processo de capacitação, no processo de aprimoramento, né, tentando colocar 14133 de pé, e a gente vai conseguir. Né? A gente até brinca, não é porque a gente trabalha no Norte que a gente também não está antenado no que acontece a nível nacional. Exato. Aí, se for verificar, a gente tem muito. O Acre, né? O Acre não existe. Como é que é a brincadeira? O Acre não existe, o Acre né? existe, O Acre existe, licita, gera emprego, gera renda, ótimas oportunidades de negócio, mas precisa entrar sabendo da logística. Né? Eu preciso entender da logística do Acre para poder fornecer para o Acre. Aí o que acontece? Muitas empresas ganham de fora, do Sul, né? Lá do Nordeste, para entregar aqui, mas não entende a logística. Aí no meio do caminho não entrega dentro do prazo estabelecido, perfeitamente os servidores vão montar um processo administrativo sancionatório e a empresa vai ser penalizada. Então a gente precisa entender muito bem aonde a gente está entrando. E não é porque a gente é do Norte que a gente está para trás. Pelo contrário, a gente vem dando show aí a nível nacional. Eu e a Ana somos representantes do Norte nessa área de licitações e contratos. São poucos do Norte, né? A gente consegue contar no dedo, a maioria do Sul, a maioria de Brasília, mas a gente vem aí encabeçando um movimento no qual o Norte está saindo na frente. Principalmente no critério prático, no critério de operacionalização da lei. Você acha também, Ana, que a sua própria experiência no Conselho de Administração trouxe também esse mesmo impacto? Porque ontem, no workshop que foi ministrado pelo Conselho, Sim. Eu escutei muito falar exatamente hoje desse processo de classificação do próprio Conselho a nível nacional, Sim. em que hoje a grande referência da região Norte é o Conselho
Regional de Administração. E você já foi presidente. Isso, Né? fui presidente. Hoje é conselheira, né? Federal. Fui presidente no biênio de 2019 e 2020, inclusive no momento da pandemia, né? E que eu tive que fazer licitação, reformar sede, né? Tudo na pandemia, né? Mas aí foi uma experiência excelente. Hoje eu sou conselheira federal, faço parte de uma comissão que é Central de Compras Públicas. E essa comissão, nós estamos a nível Brasil, a nível de todos os regionais, orientando para que os regionais também façam a aplicação correta da 14133. E o Conselho de Administração, ele tem várias, o Conselho Federal de Administração tem várias comissões. Uma delas é Compliance e Governança, que é o evento que você esteve hoje falando disso. Então, a gente, assim, as câmaras e as comissões estão alinhadas com a governança, alinhadas com a lei de licitações e contratos, alinhada com o planejamento das contratações, com o orçamento, que hoje está tudo entrelaçado, né? Nessa coisa da compra pública, isso está tudo entrelaçado. Então, realmente eu estou muito orgulhosa, né? Sempre fui, sou fã de carteirinha mesmo, administradora de carteirinha, mas eu tenho muito orgulho do meu conselho pelo trabalho que a gente vem fazendo aí a nível Brasil também. Isso também talvez seja um reflexo, como disse o Jamil. Jamil também é administrador. Sou pregoeiro do Conselho Regional de Administração de Rondônia, né, voluntário, para ver como a gente gosta tanto de licitação, que a gente acaba colocando o CPF na linha de frente para poder fazer as coisas funcionarem, as coisas andarem. Trabalho no Conselho, né, honorífico, né? A gente faz por amor à administração mesmo, à profissão. Vocês acham que esse engajamento que vocês hoje também exercem e botam dentro dos conselhos, cada um do seu estado, traz esse reflexo também de reconhecimento nacional de vocês, indivíduos, Sim, mas também da própria região? Com certeza. Eu tive recentemente num evento do Conselho agora de Administração também, é um evento a nível nacional, e nós tínhamos lá diversos outros conselhos, não apenas o Conselho de Administração, o Conselho de Química, Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, todos eles dentro do nosso conselho para aprender com a gente, né, para aprender com os administradores. E isso é muito interessante. E é claro que isso reflete em nós, individualmente, como profissional, né, eu como pessoa que sou servidora do Tribunal de Contas, como administradora do meu conselho, fazendo parte do meu conselho, como professora, instrutora nessa área de capacitação em licitações e contratos. Então, com certeza, isso reflete de uma forma muito positiva para a gente como profissional. Eu até brinco, né? Até pouco tempo atrás eu carregava só meu estado, né? Não, eu sou professor que é de Rondônia. Com o passar do tempo, como a gente tem poucos professores do norte, agora eu comecei a abraçar, né? A gente acaba carregando a nossa região a nível nacional. E é um movimento legal, né? O pessoal às vezes questiona, agora só o pessoal do norte está começando a dar aula. Porque a gente vem estudando, a gente vem se capacitando. É tempo da nossa vida que a gente investe aí em cursos, treinamentos, especializações, né, formações para que a gente possa estar a nível nacional representando muitas das vezes nossos estados e muitas das vezes a nossa região. Então é fundamental para aquele que quer começar a entrar nessa carreira, primeiro tem que ter poeira na bota, né? Tem que ter caminhada. Não adianta entrar nesse mundo de capacitação, né? Eu entro no mundo de capacitação, mas nunca fiz um pregão, nunca fiz uma concorrência. Como é que eu vou ensinar? A gente precisa ter coerência ética naquilo que a gente ensina. Isso. Eu, particularmente, assim como a Ana, a gente só dá aula daquilo que a gente fez. A gente só dá aula daquilo que a gente vivenciou na administração. E não pode ser diferente, até porque como é que eu vou ensinar um servidor a fazer algo que eu nunca fiz? Não faz sentido. Não faz. Quais foram os projetos de licitação mais desafiadores que passaram pela mão de vocês, individualmente, assim, na carreira de vocês? Eu estou vivendo nesse momento. É aquele que, tipo assim, toda vez que eu preciso dar um exemplo, eu puxo da manga, assim, qual que é? No momento eu estou executando processos, né? Está em fase de execução processos desafiadores, né? Eu brinco que lá no tribunal nós estamos numa zona de guerra, se vocês forem lá da reforma geral, né? E aí, quando você pensa, vai reformar uma sede totalmente, né? Todos os blocos lá do Tribunal de Contas, são 3 grandes licitações que nós fizemos e estamos na fase da execução, e
e acompanhar e executar obra não é fácil, né? Tem os atropelos de obra o tempo todo, mas junto com isso não veio só a obra, veio solução de energia solar, né? Mobiliário. Eu fiz uma padronização, fiz um processo de padronização para a gente colocar todo o mobiliário do tribunal padronizado. Então, são processos que não são simples, tem uma complexidade, né, média e alta, e que está servindo de aprendizado também. Não deixa de ser um aprendizado. Porque licitar água mineral, licitar passagem aérea, material gráfico... Esse é nosso feijão com arroz. Isso aí é o feijão com arroz, entendeu? Mas licitar obra, licitar soluções de média e alta complexidade não é fácil, não. Eu tive a oportunidade, né, Ana, de colocar aí na minha carreira alguns marcos aí, tanto na prefeitura quanto no estado. Na prefeitura eu licitei aquele programa Minha Casa Minha Vida, né, de moradia popular. Com o passar do tempo fui trabalhar no estado, e no estado eu tive a missão de licitar os projetos do PIDISE, que é um programa do governo do estado de Rondônia, grande, né, e os empréstimos do BNDES, onde tinha o NISP, onde tinha ali a questão tecnológica, modernização do nosso porto lá em Rondônia. Então foi um projeto muito grande, na qual o nosso governador na época reuniu os melhores do estado para montar essa comissão especial. E eu tive a oportunidade de ser pregoeiro lá. Hoje eu não exerço mais porque eu estou afastado, né, há 2 anos da administração para interesse particular, para dar aula, na verdade. O interesse é dar aula, né? Estou afastado aí até 2025 e continuo licitando somente para o conselho. Só que licitar para o conselho é diferente de licitar para a administração, né? Quando eu licito para o conselho, as licitações são muito menores. A gente faz 2, 3 licitações por ano. E eu estou vindo ali de uma pegada no qual eu trabalhava ali com 8, 9 pregões por dia, né? Então a gente vai mudando com o passar do tempo, e hoje a minha maior alegria é poder estar em sala de aula aí ministrando o curso no Brasil todo. Desculpa. Ele ficou até nervoso, mano. Vocês lembram de alguma história de sucesso do ponto de vista ou da licitação, ou até mesmo do licitante, do empresário que venceu, assim, que vocês, assim, olha, isso foi uma história de sucesso e eu preciso contar isso em algum momento? Eu já contei, acho que eu já te contei, mas vou contar aqui para todos, que já viu também. Eu, antes de ser servidora pública, você me conhece, eu fui também, eu brinco que eu estive do outro lado da força, fui licitante. Do lado que dá dinheiro, né? Já fui do outro lado da força, fui licitante, empresária na área de tecnologia da informação, e foi um sucesso, também com dinheiro do BNDES, era dinheiro de BNDES. O estado foi aqui no estado do Acre, não tinha ainda o pregão, era só a 8666, nós participamos de uma grande concorrência que era técnica e preço, né? Então, uma concorrência que é mais complexa, você tem que atender todos os pré-requisitos ali da técnica, e nós ganhamos uma licitação grande, muito grande, a nível de colocar computadores em todas as escolas do estado, né? Ganhamos diretamente com a IBM essa licitação. Então, na época, a comissão da empresa foi uma comissão muito gorda, gerou inclusive um prêmio. Depois eu tive a possibilidade, o prêmio para nós da empresa era passar 7 dias no Clube Med, lá na Bahia. Coisa ruim, né? Tá então, vendo? eu não esqueço, né? É por isso que eu gosto de ter amiga rica, né? Foi excelente, foi assim, foi uma das maiores licitações que nós participamos e que foi sucesso. E o mais bacana é o resultado. O resultado disso. Eram os primeiros computadores nas escolas, né? A gente, como empresa, como pioneira aqui no estado do Acre, você lembra, nós colocamos internet aqui no Acre. A primeira internet do Acre foi minha empresa que trouxe. O primeiro computador nas escolas fomos nós que colocamos. Então, assim, tem uma história. Não foi só a venda, não foi só o prêmio, não foi só a comissão na licitação, né? Tem uma história de resultado. Eu sei que o Jamil tem a história dele, ele vai contar daqui a pouquinho. A Ana não tem só uma história, ela tem uma história e tem uma estátua aqui no estado do Acre, né? Então, Adoro, amo o Acre. uma coisa interessante a falar nisso, por isso que eu tomei só um pedaço da sua parte. Primeiro, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei lá na MDNet, na antiga Microdata, né? E foi o primeiro emprego que eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, né?
E Ana realmente, tinha 18. Eu era chefe dele. Ana tinha 18. e assim, o Heleno, o irmão dela, e ela eram visionários, assim, porque a gente está falando de 92, 93, Isso. trazer um provedor de internet para o estado do Acre e começar a trabalhar com computadores era algo Isso. surreal, né, para a época. E aí, quando a gente fala de tomada de preço, né, com técnica, TP, técnica e preço, as pessoas não têm noção real, tipo assim, da parte todinha burocrática que tem que ser vencida, que é, primeiro, eu atendo toda a parte de requisitos técnicos, para então a minha proposta de preço Ser analisado. ser analisada. E aí você fala, né, que a gente tem que lembrar que para o licitante não é só vencer essa etapa, mas também a satisfação do resultado. Não pelo dinheiro, mas o resultado que vai gerar na sociedade. Na ponta, né? Na sociedade, né? E isso, o impacto real do serviço que o licitante pode estar fazendo. Eu acho que talvez, óbvio que nenhuma empresa vive só de social, mas ele também deveria pensar nisso, né? Qual é o impacto que ele gera no meio, né? E qual é a tua grande história, Gil? Ó, eu sou competitivo, né? Também tive esse lado aí de fornecedor. Quem não teve, né, Ana, na administração? Eu tive esse lado de fornecedor e a minha história mais marcante que eu tenho não é nenhuma questão de uma licitação de grande vulto, né? Uma licitação milionária. Foi uma licitação baixinha. Mas o legal foi que a gente ficou em último lugar. Tinham 5 participantes e a gente ficou em quinto, né? O mais legal foi que a gente foi derrubando empresa por empresa na fase recursal, né? E quando a gente traz essa questão da fase recursal, a gente traz para o fornecedor aquela esperança, né? Que não é porque acabou que terminou, né? Só acaba quando termina. O que acontece é que muitas das vezes a gente perde na disputa, perde no lance, mas o fornecedor não apresenta documentação, ou então apresenta documentação faltando, não atende os requisitos. Então, esses pontos podem ser supridos através de recurso administrativo, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar enquanto fornecedor, né? Assegurando o nosso direito contra a decisão que foi proferida pelo pregoeiro, pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação. Então, é uma ferramenta que nós temos para utilizar, mas que poucos fornecedores entendem e utilizam. Às vezes ele prefere, eu perdi aqui na etapa e não acompanha mais a licitação. A gente tem que acompanhar a licitação do começo ao fim. Por quê? Porque muitas das vezes pode ser que analisando documentação do concorrente, você chegue à conclusão que ele não atende. Entra com recurso, ganha, ele é desclassificado e vai subindo. Então, o legal foi que a gente estava em último e a gente acabou ficando em primeiro, desclassificando todo mundo, inabilitando todo mundo. Essa é uma história de sucesso. Retornou da CISA. A verdadeira fênix, né? Aí o empresário que tinha me contratado ficou alegre da vida, né? Ficou feliz, me pagou um almoço e ficou tudo bem. Legal demais. E assim, como hoje vocês conseguem enxergar o futuro dessa nova legislação no Brasil a longo prazo? Acho que ela vai ter muitas mudanças ainda, né? Está sendo aplicada de fato. Claro que na União já estava sendo aplicada em alguns aspectos desde 2021, em alguns estados desde de 2022, 2023, já vinha sendo aplicado, mas o bolo maior está sendo aplicado a partir de agora. Então, é muito recente, nós também abril, as primeiras licitações pela 14133 está saindo agora, né? Então, eu acho que ao longo do uso dela, é que vai moldando, os estados vão regulamentando, vão fazendo os seus ajustes, trazendo ali naquilo que não cabe para o estado ou para o município, que a lei é muito, o legislador pensa muito olhando para a União, né? Muito o lado da União, e a gente sabe que tem as especificidades dentro dos municípios, dentro dos estados. Então, eu acredito que ela vai ter algumas mudanças e talvez leve aí 30 anos a gente estudando e dando cursos da 14133, mais aí uns 30 anos. Eu espero, né? Eu vou estar com 90, né? Já tenho 60. Aí vai estar em sala de aula. Idade, né? Eu quero estar com 90 ainda, falando aí um pouquinho, né? Quem sabe? Eu gosto sempre de pensar e de ver, né, sobre outra ótica. Eu gosto sempre de pensar, eu sou sempre aquele que pensa que o copo está meio cheio, né? Tem gente que pensa que está meio vazio, eu penso que está meio cheio.
né? Com a 14133, nós teremos aí grandes possibilidades de inovação. Tem gente que nesse primeiro momento está naquele desespero, que a lei não é boa, não é boa. A gente só vai saber se a lei é boa ou não se a gente começar a testar, começar a usar. Agora, na 14133, há grandes possibilidades de evolução. A exemplo, a gente tem um marketplace, que é a possibilidade da administração logo comprar, igual a gente faz compra na Amazon, chega lá, tem todos os produtos registrados, já qual é o fornecedor e a gente escolhe. Então a gente tem grandes possibilidades de evolução, mas para que essa evolução aconteça, é necessário que ambos andemos juntos, tanto a administração quanto o fornecedor. A administração trazendo aí processos inovadores, com o objetivo de atender a necessidade, e o fornecedor do outro lado buscando atender as necessidades da administração com seu melhor produto, com seu melhor preço, para que a gente tenha essa equação e essa relação justa entre o mercado e a administração. Já está tendo até algumas mudanças, por exemplo, na área financeira. Já tem a possibilidade no sistema de pagar por Pix. Eu estava até brincando, né? A lei vem trazendo pagamento em cartão. Mas cartão a gente já está pagando por Pix. A gente já paga por Pix então, do fornecedor. Já é reflexo da mudança. Isso encurta muito tempo, né? Porque antigamente fazia 48 horas, ordem de pagamento para ir para o banco processar, para poder debitar da tua conta, para poder jogar na conta, levava 48 horas. Por Pix não fez ali, tá na conta. Caiu. E o bom é que a administração agora também precisa cumprir uma ordem cronológica de pagamento. Isso. Executou, entregou a nota, entrou numa fila, né? O primeiro que entra na fila é o primeiro que vai ser pago. Rico, festinho, fechado. Isso é show demais. E para que eu possa inverter essa ordem, eu preciso informar o tribunal. Quem é que vai justificar informar para o tribunal, né, que vai alterar a ordem sem justificativa? Então aqui é grande possibilidade, de novo, para que o fornecedor comece a participar de licitações na administração e tirar da cabeça que licitação é jogo de carta marcada. Licitação está aí, qualquer um pode participar, agora com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se vocês têm o poder de participar, vocês têm a responsabilidade de cumprir todas as exigências que nós temos aí no edital, que vocês precisarão observar e ler bastante antes de ingressar numa licitação. Qual seria um conselho que vocês dariam para quem quer começar amanhã a olhar para editais e participar de licitações? Primeiro se capacitar, buscar uma capacitação, buscar pessoas para orientar nesse sentido sobre a legislação, aprender a legislação, entender como funciona a máquina pública, precisa entender como funciona o outro lado. As coisas não têm, na administração pública, não tem a mesma velocidade, ela não tem a mesma velocidade da administração privada. Então, ele precisa entender esse lado e estudar a legislação. Sem conhecimento, não vai para frente. Fora o conhecimento, muita leitura, né? Muita leitura do edital, que é o manual que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito, né? E ter bastante cuidado com a questão da precificação. Por quê? Porque a partir do momento que você apresenta a sua proposta, a partir do momento que você oferta seus lances, a responsabilidade de cumprir com aquilo que foi ofertado, com aquilo que foi oferecido, é do fornecedor. Como diria o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Como é que, e aí, hoje, você já tem alguma jurisprudência que está valendo dentro desses processos de licitação e da própria legislação? Ou ainda isso não é uma coisa que já começou a aparecer? Sobre? As próprias licitações ou pedidos de julgamento, pugnação. Mas isso está tudo na legislação. Porque antigamente a gente tinha acordos de tribunais, mas tudo voltados para 866 para 10520, revogadas. O que começa agora na administração é um processo de construção jurisprudencial e doutrinária. Até porque a gente está no mundo novo. E é natural que com essa mudança, aquilo que passou fique para trás, né? E um mundo novo comece a ser descortinado. Então, nesse momento, os tribunais estão começando a se manifestar e formar jurisprudência acerca do assunto. Então, está nascendo. Está nascendo. Né? Até porque eles não podem utilizar o que eles fizeram, eles podem utilizar a essência. Mas as decisões, os acordos que foram proferidos lá só valem para essas leis que foram revogadas. No máximo, a gente vai observar como boas práticas. Normativa. Existe também algum aspecto hoje da lei que vocês acreditam que precisa de um esclarecimento maior?
Vários. Tem vários. Sempre fica algumas. Aquela lacuna. Fica uma lacuna. Aí, aonde a gente tem a lacuna é que entra o decreto. Aí os estados e os Aí é municípios onde terão a entra o oportunidade regulamento próprio. de regulamentar. E aí quem faz essa regulamentação? É o Estado ou o O município? Estado faz o seu E e os os municípios municípios- podem fazer o seu. A União faz a dela. Se os municípios não fizerem, eles vão ter que seguir a lei os regulamentos federais. Aí tem até mais uma oportunidade de negócio, né? Para quem Para quem sabe escrever decreto, para quem sabe instruir Agora, tem um cuidado. né, juridicamente esses documentos legislativos, né? Advogados que são especialistas nessa área. Consultoria, né? Consultoria. Agora precisa ter bastante cuidado, porque para fazer um regulamento de um município, por exemplo, é fundamental que o profissional venha, pelo menos, do município para conhecer a realidade, para conhecer a estrutura para poder regulamentar. Eu até brinco, né? Regulamento é só ir atravessar a ponte lá no Paraguai e vende em pendrive. Agora, os regulamentos se adaptarem à realidade de vocês é outra coisa totalmente diferente. É necessário que se entenda a estrutura do município, a estrutura do estado que está sendo regulamentado. Além hoje, claro, dos processos que se tornaram totalmente digitais dentro desse novo formato da lei, vocês conseguem enxergar uma outra evolução, vamos dizer assim, tecnológica que venha fazer com que revolucione esse processo licitatório? A lei está trazendo o diálogo competitivo, né, que é uma nova modalidade de licitação. Essa é uma nova, não estava na 8666. Né? Tem um pregão, tem um concurso, leilão, concorrência, e agora o diálogo competitivo. E o diálogo competitivo exatamente uma inovação. É uma forma que a lei está colocando para a administração conversar com o mercado naquilo que ela não consegue definir, e provavelmente isso vai ocorrer com objetos de alta complexidade, que a administração sabe que precisa, mas ela não sabe definir. Ela vai buscar quem tem expertise, quem tem know-how na área, que é o fornecedor que atua naquele ramo, daquele objeto que a administração precisa contratar e ela não consegue definir. Então, ela vai colocar isso, deixar a cargo do mercado ajudá-la a definir qual é a melhor solução. Eu vejo como uma grande inovação. Né, Jamil? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? A Ana falou, tá falando. Então, como é que hoje a sustentabilidade também está sendo tratada dentro desses processos de licitação? Legal que o 14133 traz a questão da sustentabilidade não só como um objetivo a ser perseguido pela administração, traz também como um princípio. Se a sustentabilidade vira um princípio, gera automaticamente a obrigatoriedade da administração pensar nos eixos da sustentabilidade. No eixo econômico, lei complementar 123, no eixo ambiental, trazendo ali compras verdes, compras sustentáveis, né? No eixo social, trazendo ali os aspectos culturais dos municípios, do estado, para dentro das licitações. Que são alguns eixos que a gente tratou que obrigatoriamente deverão ser pensados no processo de contratação e de aquisição pública. Existe alguma tendência, vamos dizer assim, global mesmo? Vocês acreditam que de licitação a nível mundial que pode ser trazido e incorporado também para o Brasil? Eu não tenho ainda conhecimento assim, né? Eu não tenho estudado licitações fora do Brasil. Acho que fazendo direito comparado, Ana, eu acho que o mais próximo que o Brasil pode trazer é a questão do marketplace. Até porque a gente tem um modelo diferenciado, né? Exemplo, nos Estados Unidos as compras são feitas por empresas, né? Profissionais terceirizados que irão fazer as contratações. Só que para eles chegarem nesse nível de contratação, eles precisam de uma certificação, né? Precisam passar 5 anos estudando para poder fazer as compras públicas nos Estados Unidos, coisa que aqui no Brasil, né, a gente faz um curso de formação de 1 hora, meia hora, já habilita para trabalhar com grande vulto de recurso público. O que a gente sabe que muitas das vezes não é suficiente para que o servidor tenha segurança jurídica para poder trabalhar. Então, trazendo aí uma ideia do direito comparado, a nossa lei já tem muito do direito comparado. Ela já vem agregando muito do direito europeu, já vem trazendo muito do direito lá dos Estados Unidos para dentro da nossa nova lei de licitação. Até porque ela é uma nova velha lei.
né? Ela é um conjunto de acórdãos do Tribunal de Contas da União de Sucesso, instruções normativas que já vinham sendo utilizados na administração pública federal, decretos, bem como também o direito comparado. Então a gente já tem ali um mesclado de tudo que deu certo dentro da 14133, só que com possibilidades da gente evoluir ainda mais. Hoje também, como a gente não pode deixar nunca de falar sobre isso, sobre inteligência artificial. Como é que vocês olham a inteligência artificial participando e vendo de futuro mesmo, se for o caso, desses processos licitatórios? Elaboração de documentos usando Através de chat, GPT, né? Entendeu? Tem várias. Agora, precisa ter cuidado. É. Né? Tem gente que fala, o chat vai substituir o servidor. Não. Pessoal, a gente sempre vai precisar do servidor para poder revisar o que o chat faz. Nem sempre Né? ele traz de uma forma sistematizada. E aí você precisa fazer a leitura, e aí para isso você tem que ter conhecimento naquilo que você está buscando. Esse é um Você ponto. faz uma pergunta para o chat GPT, ele vai trazer N respostas. Ele cria, né? Ele cria as Mas respostas. você, inclusive, precisa saber perguntar. Eu até brinco que hoje não precisa ser mais o mais inteligente, né, na administração. Hoje é o tempo daquele servidor que sabe fazer a pergunta certa. Aí a gente tem outras coisas que vão ser agregadas aí na administração. Exemplo, licitação no metaverso, né? Ó que espetáculo, né? Já até teve a primeira em Uberlândia. Mas será que a moda vai pegar? Pois é. Né? Já pensou, o estado do Acre vai fazer a primeira licitação no metaverso. Aí vai lá, coloca o óculos de inteligência artificial, o fornecedor para participar também vai ter que colocar, e o custo disso? Será que é viável? Então, às vezes, a gente pensa muito em trazer tecnologia, mas a gente esquece de verificar a viabilidade. Né? O chat a gente não tem como cobrar dele, né, um grau de perfeição de um chat que é gratuito, diferente de um chat que é pago. Isso. Né? Então as informações são diferentes. E aí também, falando aqui para o nosso lado da fiscalização, o TCU, os TCS, a nível Brasil aí, já usam as tecnologias, BI, IA, tudo aí esses robôs que estão olhando os editais, que estão verificando as inconstâncias nas Chat para licitações, auxiliar no relatório, nos relatórios. do auditor, isso já está acontecendo. Então, é uma realidade É uma realidade. que realmente todo mundo vai ter que se preparar para esse futuro, né? Isso. É que, na verdade, é uma forma de potencializar, né, o nosso conhecimento, bem como de otimizar o tempo. Isso. Né? Exemplo, a gente muitas das vezes demora 3, 4 dias para fazer um termo de referência. Quando eu tenho o auxílio da inteligência artificial, ela já estrutura para você, você vai perguntando, ela vai respondendo, você vai dando os comandos, que a gente chama de prompt, a gente vai dando ali os comandos para ela e ela vai configurando do jeito que a gente quer. Depois a gente ainda tem um diferencial. Eu coloco a própria inteligência para revisar tudo que foi feito. Então essa é a gente ganha tempo, ganha em produtividade, mas a gente precisa saber. Daí a necessidade novamente da capacitação. Alguém já pediu para vocês alguma dica dessa nos cursos sobre inteligência artificial? Eles pedem, Alguns cursos a gente até faz, né? Coloca na prática para eles fazerem tem lá também. Tem alguns que não pergunta isso, mas pede modelos para a gente já De prontos, prompt. né? Não, já prontos, de termos de Agora, precisa ter referência. bastante cuidado, né? Porque não é padronizado, não é uma receita de bolo. Claro. Cada objeto requer um conhecimento Exato. específico. Se eu estou comprando água mineral, eu preciso de um conhecimento para fazer aquisição de água. Se eu for contratar uma empresa para prestar um serviço, eu preciso entender de terceirização e eu preciso entender de prestação de serviço. Outro objeto. Então são outros objetos, são outras perguntas, outros comandos. Não tem como vender, né, a fórmula do sucesso. Aqui é a ideia. O chat é perguntar. O segredo é perguntar. Com o passar do tempo, o chat vai se adaptando às suas perguntas, às informações que você leva, e daqui a um tempo ele está começando a pensar igual a você. Bom, gente, quero demais agradecer a presença de vocês, essa troca, e principalmente uma mini aula aqui na mesa, que até eu aprendi um pouco hoje com essas explicações de vocês, e deixar o espaço aberto para que vocês também possam falar dos próximos eventos, das agendas de curso, quando que vai ter outra agenda aqui em Rio Branco, aonde vai ser, enfim. Aí, fiquem à vontade. O Jamil está sempre vindo aqui agora com a gente e
Ele gosta de... Tá viciado em fazer curso casadinho comigo, né? Estou economizando minha voz, né? Ele disse que quer economizar, porque eu falo um dia e meio, ele fala um dia e meio, 2 dias. Divide, não deixa ninguém cansado. É verdade, isso é verdade. Temos um curso juntos agora lá em Palmas, no Tocantins, que é outra cidade que é comum a gente ir 2 ou 3 vezes por ano. Inclusive, foi um evento de sucesso, né? Vai ter um evento Turma lá, lotada, foi um seminário. Foi. Eu comecei, a Ana encerrou, os alunos do começo ao fim, Foi né? excelente. Participativos. Então, essa é uma pegada que está cada vez mais. Fizemos um seminário aqui também, pela empresa dele, aqui recentemente. Um seminário também que deu muita gente, foi Lotou. muito bom. Agora terminamos, né? Ele terminou hoje o curso, eu comecei, ele terminou o curso no IEL. E acho que a gente vai ter uma agenda juntos aí, talvez, acho que maio ou junho. Qualquer coisa, contratem a gente, né, Ana? Estamos à disposição, né, Jamil? Estamos à disposição. Jamil, e como é que é a tua agenda lá em Rondônia? A minha agenda em Rondônia, pergunte de qualquer lugar, menos em Rondônia. Porque raramente eu dou curso no meu estado, eu dou mais curso fora, né? Então, eu tô vindo aí de uma pegada, acho que 5 semanas viajando direto, Curitiba, São Luís, Macapá, Minas Gerais. Então, a minha agenda é muito corrida, né? Vim para cá, daqui eu já volto para Porto Velho, já vou para Fortaleza. Então, a ideia é sempre tentar casar, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu caso para que a gente possa estar dando aula junto, né? Até fiz um convite para ela, tá com a gente lá em Imperatriz, no Maranhão, mas agora eu preciso me adequar à agenda dela. Não é assim, não. É porque eu tenho um tribunal também, tem que dar o meu... Porque a Ana ainda aqui, continua né? como servidora, né? Eu estou afastado até 2025 só para poder dar aula. Então, a gente vem capacitando aí a nível nacional. Exemplo, se tu me perguntar, depois da última agenda, que é Fortaleza, para onde vai? Eu não sei. Né? Por quê? Porque eu passo o ano todinho viajando. Assim como a Ana, quando tem a oportunidade, também. Né? E profissionais nessa área que se destacam são convidados constantemente. E a gente te agradece você ter proporcionado esse espaço, né? O Jamil estando aqui, foi um convite especial para ele vir aqui falar um pouquinho. E eu espero que nas outras visitas a gente possa voltar aqui, né? Falar de outros assuntos. Provavelmente o tema vai ser licitações e contratos, mas a gente pode mudar a abordagem. A gente muda o foco, né? Vai para o foco do fornecedor. Dá uma outra aula diferente aí, mas muito obrigada pelo espaço que você sempre nos dá. Eu também queria agradecer e dizer que foi espetacular. E uma honra para mim poder estar com 2 referências aqui do estado do Acre falando daquilo que eu mais amo, licitações e contratos. A gente agradece muito, a gente também quer agradecer aos nossos patrocinadores, Tal Sushi, Refrigerantes Cruzeiro, enfim, todo mundo também que esteve assistindo, né, a gente. Siga a gente no canal, viu? Se inscreve aí no canal e também siga essas 2 pessoas que estão aí conosco. E, gente, a gente se vê na próxima semana. Até já!